bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Explique Química. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para você um apoio para o teu professor aqui. São 4 coisinhas muito simples. Primeiro, para você se inscrever aí no canal, muito simples, galera. Segundo, para você curtir o vídeo, depois você compartilha e faz algum comentário, até para ajudar esse vídeo a impulsionar a outras pessoas também conseguirem assistir essa videoaula. Pode ter certeza que vai ajudar muita gente, beleza? Então bora lá para mais um vídeo aí no nosso canal, fechado? Galera, NOx, número de oxidação, tema importantíssimo e de grande utilidade para você dentro do ensino médio até em vestibular. Ele começa lá no primeiro ano, depois ali um pouco após tabela periódica. Ele aparece novamente no segundo ano, quando você inicia o tema eletroquímica. Esse critério dentro de provas aí, ele é bem relevante, até porque o NOx é a base fundamental para a eletroquímica, para você entender o processo de pilha, de eletrólise, saber como se escrevem as semi-reações, é importantíssimo. Se eu não entendo sobre o NOx, eu vou errar o tempo todo, vou ficar toda hora dando cabeçada aí nas questões e vou achar que o negócio é tão difícil a ponto de eu não conseguir fazer nada. E dá para fazer, galera, só que tem que ter uma base. E que base é essa? É NOx. Outra coisa, no terceiro ano você começa a ver reações orgânicas e lá vai ter um tipo de reação chamada de reação de oxidação e reação de redução. É claro que eu vou ter que observar ali os grupos funcionais, mas a gente também faz observação em termos de variação de carga. E o que é variação de carga? Variação de NOx. Então eu preciso saber o que é esse negócio chamado NOx. Primeira coisa então, Daniel, o que é o NOx? NOx é uma carga positiva ou negativa que um átomo adquire quando ele ganha ou quando ele perde esse elétron. O elétron na eletrosfera do átomo ele vai ser utilizado da última camada para fazer ligações. E nesse momento que ele faz ligação, ou ele vai perder o elétron ou ele vai ganhar. É isso que é um NOx. Agora, é claro, gente, sabemos que ligações basicamente são 2 tipos que nós temos, os mais comuns, ligação iônica e ligação covalente. Dependendo do tipo de ligação, a gente vai dizer que a carga é uma. No final das contas, a maneira de representar é exatamente a mesma. Apenas o significado que você precisa saber que tem uma mudança ali. Então vamos lá? O que seria o NOx? É uma carga real ou aparente. De maneira geral, você pode simplesmente dizer que NOx é uma carga que um átomo adquire quando ele perde elétron ou quando ele ganha elétron. Se de repente esse átomo ele vai perder elétron, ele está perdendo carga negativa. Então ele adquire um excesso de carga positiva. E você tem que escrever esse excesso de carga positiva. Então vamos fazer aqui. Se o átomo perde elétron, ele fica com carga positiva. Eu vou colocar como um átomo X qualquer. Um átomo X, vou colocar um número aqui apenas de exemplo. Vamos supor que ele perdeu 2 elétrons. Então você escreve mais 2, perda de 2 elétrons. Aí ele vira um cátion, carga positiva. Beleza? Daniel, quem é a carga nessa ocasião aí? É o tal do mais 2. A carga é o mais 2. Lembre, perceba que eu escrevo 2 mais o número, depois o sinal. Mas na hora de falar não há problema algum, fale mais 2, sem problema. Mas a escrita é primeiro o número, depois o sinal. Então o átomo ele pode perder elétron, ele vira cátion, mas ele pode ganhar. E nesse momento ele vai virar um ânion. Então vai ficar aqui um átomo X qualquer, e ele vai ganhar. Vamos colocar agora um outro número, não colocar mais 2, pode ser 3, por exemplo. Ele tem uma carga de menos 3. O que significa isso? Que ele está ganhando 3 elétrons. Então, quando a gente fala sobre carga, carga é justamente um número acompanhado de um sinal. Carga real ou aparente, que um átomo adquire quando ele perde elétron, positivo, ou quando ele ganha, negativo. Só que você tem que, em alguns momentos, ser conduzido à interpretação desses 2 termos aqui. A carga real, ela vai acontecer quando a questão estiver falando de uma ligação chamada iônica. Então, na ligação iônica, a carga positiva e negativa que aparece, elas são reais. Quer dizer, então, que essas cargas já existiam antes. Agora, quando se fala de carga aparente, eu já não estou falando da ligação iônica, eu estou falando da ligação do tipo covalente. Então aqui a carga não seria
real, ela seria aparente. Uma questão um pouco mais específica, falando sobre isso, poderia representar um símbolo, o termo aparente, por um símbolo. Que símbolo se colocaria? Parece um 8 incompleto. Desse jeito aqui que a gente representa. Eu vou escrever mais aqui para o lado, eu acho que não vai ficar bem visível aí onde ele está. A carga aparente seria isso aqui, ó, como se fosse um 8 incompleto. Aí ele vai colocar a carga aparente, pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Ele vai colocar um sinal do lado, como se o símbolo de carga aparente fosse um número, ok? Então ele vai colocar o símbolo identificando que é aparente, ou ele coloca apenas o número, dependendo do que ele estiver falando lá, da substância, você consegue identificar se é ligação iônica ou se é ligação ali na substância é covalente. Então, resumindo aqui, galera, o que seria o NOx? É uma carga, é um número que está lá em cima, que é positivo ou que é negativo. Quando o número for positivo é porque o átomo perdeu elétron. Quando ele é negativo é porque o átomo ganhou elétron. Ou ele perde ou ele ganha elétron, jamais próton. Fechado? Vamos colocar um exemplo para você ver como é que isso daqui, como que eu chego nessa ideia, como que eu chego nesse número aqui em cima. É importante não só memorizar, galera, as regrinhas de NOx, que é o que a gente vai ver aqui, vamos resumir em 5 regras de NOx. Não preciso apenas memorizar, preciso também entender. E como é que vem, de onde vem esse número, como que ele aparece? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Coloquei o oxigênio, o número atômico do oxigênio é 8. É só você olhar na tabela periódica. Quando você distribui os 8 elétrons, ele vai ficar como 1s2, 2s2 e 2p4. Quando você soma 4, 5, 6, 7, 8, atinge o número de elétrons. Vamos identificar quantas camadas o oxigênio tem. Número 1 na frente, a primeira camada, a camada K. Número 2 na frente, a segunda camada, a camada L. A segunda camada, ele tem um total de 6 elétrons. O objetivo é justamente ter 8. Ele já tem 6, 4 mais 2, 6. Para chegar em 8, está faltando 2. Então o oxigênio ele recebe 2 elétrons. Então aqui para esse carinha vão chegar 2 elétrons. Como ele recebe carga negativa, ele fica com negativo em excesso. Então você tem que escrever que agora o oxigênio ele não é mais neutro como era aqui. Neutro, ele tem uma carga aqui em cima de 0, não é mais. Agora ele apresenta um excesso de carga negativa. E esse excesso de carga negativa você escreve aqui em cima, menos 2. O elétron agora tem, o oxigênio tem uma carga negativa de menos 2. Por quê? Porque ele recebeu 2 elétrons para ficar com 8 na última camada, com o octeto completo. Agora ele está eletronicamente estável. Quando ele tem essa carga aqui de menos 2, é justamente isso que você vai afirmar ser a carga ou ser o NOx do elemento. Então, para a gente, podemos definir que o NOx mais comum para o oxigênio é menos 2. Tudo bem? É daí que vem distribuição eletrônica lá de tabela periódica. Isso daqui está próximo ali do tema tabela periódica e está relacionado com isso. Por isso que é importante você assistir. No canal tem um outro vídeo que fala sobre isso, distribuição eletrônica. Se você ainda está meio atrapalhado aqui, é só assistir esse vídeo lá que já vai te dar suporte para poder chegar aqui e entender melhor isso. Beleza? Agora, já que nós sabemos de onde vem esse número chamado número de oxidação, o tal do NOx, vamos para as regrinhas, para poder saber quais são as principais regras que você vai ver durante o ensino médio todo, até mesmo nas questões vestibulares. Então vamos lá. Primeira regra, galera, substância simples. É quando a gente vê apenas um único elemento. Por exemplo, hidrogênio, oxigênio, ferro. Toda vez que aparecer só um tipo de elemento, ele sozinho, não está acompanhado de ninguém, o NOx é 0. Então, para esse caso aqui, o hidrogênio, o gás hidrogênio, ele tem o NOx igual a 0. Aqui é a molécula do hidrogênio. Molécula do ozônio, substância simples, porque só tem oxigênio, o NOx também é 0. O ferro, substância simples, aqui o NOx também vai ser 0. Lembra que aqui é o elemento que representa a substância e aqui é a molécula, tá?
coloco aqui 3 átomos de oxigênio, é um pouquinho diferente disso, mas isso é para um outro assunto. Substância simples, NOx zero. Íon simples. O íon ele pode ser o cátion ou ele pode ser o ânion. O íon ele tem que ter carga, tem que apresentar carga. Então vamos lá. A carga do hidrogênio é mais 1. Então eu posso dizer que o NOx é a carga do próprio íon. Então, para a gente aqui o NOx do hidrogênio vai ser igual a mais 1. Daniel, por que ele é íon simples? Porque só tem um tipo de elemento. Aqui zinco, só um tipo de elemento que é o zinco, somente o silício. Tá? Então aqui para o zinco 2, o NOx dele vai ser a própria carga mais 2. O silício menos 4, o NOx dele é a própria carga, então ele vai ter o NOx de menos 4. Tudo bem? Bem simples até agora, né? Substância simples NOx zero. E se o íon for simples também, o NOx é a própria carga do íon. A gente percebe que a carga aqui é mais 1, NOx mais 1. A carga aqui é mais 2, NOx mais 2. A carga aqui é menos 4, NOx menos 4. Terceira regra, NOx fixo. Aqui, queridos, não tem muito jeito não. Vamos ter que memorizar, mas dá para fazer. Muito simples. Perceba que varia de mais 1 até menos 3, de mais 1, passando aqui pelo 3, vai subindo, mais 1, mais 2, mais 3, e agora você vai voltando, vai regredindo, menos 1, menos 2, menos 3, ok? Quem é que tem NOx mais 1? Todo mundo que pertence à família 1A. Galerinha ali da família 1A tem NOx mais 1. Você consulta a tabela, vê quem é da família 1A, todo mundo tem NOx mais 1. Eles são muito eletropositivos. Quem também tem NOx mais 1 aqui vai ser a prata. AG, a prata, tem NOx fixo mais 1. Em todos os compostos em que a prata aparece, perceba, ó, em os compostos em que ela aparece, o NOx é mais 1. Porque se ela aparecer sozinha, como ferro, aí o NOx é 0. Então, nesse caso, em compostos, o NOx é mais 1. Quem também tem um NOx fixo é o tal do H+. Se ele aparecer em compostos, o H+, o NOx é mais 1. Só que aí tem uma exceção, galera. Se o H estiver ligado a metal, o NOx dele é menos 1. E eu vou colocar isso aqui embaixo, tá? Então tem duas possibilidades para o hidrogênio. Ou ele é mais 1 ou ele é menos 1. Na maioria dos casos, ele é mais 1. Tudo bem? Fechado? Então aqui é o que nós temos para NOx mais 1. Para NOx mais 2, todo mundo que está ali na família 2A, também o zinco, ele aparece muito dentro desse tema NOx e eletroquímica, o zinco mais 2, o cádmio, esse carinha aqui, ó, CD mais 2, também tem NOx mais 2, aparece com certa frequência. Então, família 2A, zinco e cádmio. Pessoal, aí tem NOx mais 2. Quem é que tem NOx mais 3? Mais 3 é todo mundo que está ali na família 3A. Só que tem condição, galera. Tem algo aí que você precisa ter cuidado na hora de fazer a análise, tá? Tem algumas condições aí. O alumínio que tem carga mais 3 sempre, ele é da família 3A. E também os elementos da própria família 3A. Todo mundo ali da família 3A. Só que, como eu falei, tem uma condição ali para você não errar. Eles só vão ter carga mais 3 se eles forem os mais eletropositivos. Se eles forem os mais eletropositivos. É aquela galerinha que tem aquela tendência de puxar, de repelir o elétron, porque puxar elétron é eletronegativo, repelir elétron, característica de metal, família 3A, eletropositivo. NOx menos 1, quem tem NOx menos 1 é o flúor, o F menos 1, o fluoreto, tem NOx menos 1. E também os elementos da família 7A, que só vão ter NOx menos 1 se eles forem os mais eletronegativos. Ou seja, se não tiver ali presente, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é um elemento altamente eletronegativo. Então aqui vamos colocar assim, ó, só vai ter NOx menos 1 na ausência
na ausência de oxigênio. Aí sim, o NOx vai ser do tipo -1, ok? NOx -2, quem apresenta NOx -2? Tem alguns ânions oxigenados que você vai ver com muita frequência. Vou colocar apenas um deles aqui, mas antes, claro, família 7A NOx -1, família 6A tem NOx -2. Só que, claro, gente, aqui do mesmo modo, na ausência de oxigênio. Na ausência de oxigênio. Só que tem alguém que aparece bastante com NOx -2. Eu vou colocar esse cara aqui. Tá? É um ânion oxigenado. É o SO4. Ele é chamado sulfato. O NOx dele é -2. Ele aparece com muita frequência. Outro aqui, gente, -3. Quem é que tem NOx -3? Família 5A. De novo, mais uma vez, ausência de oxigênio. Se não tiver oxigênio, o NOx é -3. Tudo bem? Um que tem NOx -3, um íon muito comum, é o tal do fosfato. É o PO4-3. O fosfato tem uma carga de -3. Então, quando você enxergar esse carinha em prova, já sabe o valor da carga dele. Tem, é claro, também aqui no -1, a hidroxila. É muito comum. É bom colocar. A gente não pode deixar passar essa oportunidade. A hidroxila, o OH, a carga é sempre -1. Não vai mudar, não. Você sempre vai ver hidroxila em vários momentos aí, já sabe que a carga da hidroxila é -1. Então não esqueça desse detalhe. Aqui tem bastante coisa para memorizar. Então não pode ficar preocupado, Daniel, é muita coisa, não vou conseguir memorizar esse negócio. Galera, isso vem com o tempo. Vai resolvendo exercício, vai praticando, fazendo as questões certas. Você tem que saber, não é qualquer coisa que você vai logo buscando procurar tudo quanto é questão que envolva NOx e tentar memorizar isso de um dia para o outro. Com o tempo você vai conseguir memorizar isso numa boa. Agora, é claro, você pode memorizar isso em questões de minutos? Pode. É só você ter vários recursos, vários artifícios. Inclusive, você pode comentar aí, fazer um comentário que eu possa ajudar você, eu colocar direto uma mensagem aí para ajudar você a memorizar melhor essas cargas aqui e os próprios casos. Posso ajudar você nisso, mas se não for aquele momento de desespero de memorizar para agora, galera, com o tempo vocês vão memorizando, fazendo exercício, conseguem memorizar legal isso aqui. Quarto caso, íons compostos. É aquele tipo de íon que eu vou perceber mais de um elemento diferente. Por exemplo, o PO4, viu que nós comentamos sobre ele ali? PO4-3. Os dois, ao mesmo tempo, quando eles se juntam, eles apresentam essa carga aqui, os dois juntos. Só que a gente pode calcular o NOx daquele que varia. O oxigênio tem um NOx fixo -2. O oxigênio, ele é a família 6A. Ele sim tem NOx fixo -2. Em alguns casos ele pode mudar, na maioria dos casos é -2. Eu posso descobrir então o NOx do fósforo. Como é que seria isso? Eu vou abrir um pouquinho mais o íon para a gente ver como que vai acontecer um cálculo muito simples aqui dentro. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. O fósforo, o oxigênio, 4 oxigênios. Um NOx desse carinha aqui, que é o desconhecido, porque o oxigênio, na grande maioria dos casos, é -2, eu vou descobrir através da somatória de todo mundo. Eu vou somar todo mundo que está aqui dentro e vou igualar a carga do íon. Quanto que é a carga do íon? -3. Então olha como é que vai ficar a continha, gente. A carga do fósforo mais o oxigênio vai ter que dar um total de -3. Só que eu já sei o oxigênio. Quanto que vale o oxigênio? Ele vale -2. O oxigênio vale -2 e eu vou multiplicar por 4, que é a quantidade do oxigênio. -2 vezes 4, -8. Eu sei que a soma que eu vou fazer aqui tem que dar -3. Então, qual é o número que eu faço a continha com -8? Eu somo com -8 e vai dar -3. Pensa aí, qual o número que com -8 vai dar -3? Imagino que você deve ter pensado nesse carinha aqui, ó, mais 5, certo? Mais 5 com -8, -3. Então, aqui a carga do fósforo é mais 5, beleza? O fósforo é a família 5A.
5A, a carga é menos 3. Na ausência de oxigênio, aqui é família 5A. Mas, Daniel, por que não pode ser menos 3 a carga do fósforo? Porque tem oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Aí muda a carga, não é menos 3, a carga aqui, ó, positiva, mais 5, beleza? E o último caso, substâncias compostas, a soma de todo mundo tem que ser igual a 0. Daniel, por que 0? Porque aqui em cima o número não está escrito aqui, mas eu sei que é o número 0. Então vamos lá. O que a gente faz? Bem parecido com o anterior. Vamos separar aqui todo mundo, escrever um pouquinho mais separado. Ca3, da mesma forma, PO4, e vamos colocar o 2 um pouquinho mais distanciado aqui. Quem é que eu já sei o NOx? Nesse momento, eu já memorizei que o cálcio, é só olhar na tabela periódica, cálcio é família 2A, o NOx é fixo mais 2. Então, vou colocar esse 2 aqui embaixo, mais 2. O oxigênio, o NOx, na grande maioria dos casos, é menos 2. Então, fica menos 2 aqui para o oxigênio aqui embaixo. Fazendo a continha, galera, multiplica o NOx, que é a carga, para um átomo e multiplica pelo número de átomos que aparece lá. E essa conta vai dar o total para aquele átomo. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó, mais 2 vezes 3, e aqui menos 2 vezes a quantidade de oxigênio. Não é 2. Perceba que o oxigênio, todo mundo que está dentro do parênteses, está sendo multiplicado pelo 2 que está fora. Então, esse 2 aqui está multiplicando tanto o fósforo, como ele multiplica também o oxigênio. Ele multiplica todo mundo. Então, é 2 vezes 4. Aqui eu tenho 8. 8 vezes menos 2 vai dar para a gente um total só de oxigênio de menos 16. Tudo bem? Só para oxigênio. Cálcio, 2 vezes 3, mais 6. A soma tem que dar quanto? 0, porque isso é uma substância molecular, não tem carga nenhuma aqui em cima, molécula neutra, então é 0. Qual o número que eu pego 6? Eu vou somar com esse número, vou subtrair 16 e vai dar 0. Pensa aí, qual é o número que eu somo com 6, eu subtraio de 16 e vai dar 0? E aí, já pensou? Com certeza você chegou nesse número aqui, né? Mais 10. 10 mais 6, 16 menos 6 vai dar 0. Ah, Daniel, então beleza, o NOx do fósforo nesse caso é 10? Não, querido. Não, porque eu tenho quantos fósforos aqui dentro? 2, e o NOx determina somente para 1. Claro que eu vou ter que fazer agora a divisão, né? Porque 10 para 2 átomos de fósforos, então para 1 átomo eu vou ter 5. Então a gente faz uma continha muito simples aqui no cantinho, ó, mais 10 dividido por 2 átomos de fósforo, a carga aqui também vai ser mais 5. Tudo bem? Claro que esses aqui são apenas 2 exemplos daquilo que a gente tem a respeito de NOx. Tem muitas questões, muitos outros casos, mas esse é um excelente começo para você começar a memorizar as regrinhas e a praticar um NOx, que vai ser fundamento para muitos casos para você. Eu vou afastar aqui para deixar você fazer um print de tudo aquilo que a gente já falou. É importante você ter essa visão geral. Claro que para muita coisa para você memorizar, você precisa escrever. Então escreva, bateu o print, mas depois anota no teu caderno, beleza? Já deve ter feito o print. Então, galera, a partir de então é só você colocar isso daí em prática. Estuda, coloca aí nos comentários aquilo que você gostaria que a gente repetisse um pouco mais, ou de repente, quem sabe, da gente fazer algo um pouco mais específico dentro desse tema. Só que, claro, logo depois disso, o tema sequente, o consequente que vem, o tema que logo depois sucede, NOx, é eletroquímica. Então a gente vai começar a falar sobre oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, para poder chegar lá em pilha, em eletrônios. Então, no próximo vídeo já fica aí o compromisso entre eu e você, a gente falar sobre oxidação e redução. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado você. Ajuda compartilhando o vídeo, ajuda se inscrevendo aí no canal, que aqui o tio Dani só agradece. Beleza? Fechado, meu querido. Um grande abraço. Valeu, tamo junto. Valeu!